Às vezes tem situações tensas, tem situações mais emocionais, que nos dominam assim a emoção mais do que medo. Se o avião cair às 6 horas da tarde e já saiu nas redes sociais, se o meu jornal começa às 6h45, eu tenho obrigação de passar essa informação. Eu tenho que contar uma história. Reportagem é uma história. É uma cadeia, funciona como se fosse um trabalho de formiguinha. A gente lida muito com o instantâneo. Quando a gente liga, a gente quer uma resposta na hora. Tá tudo à nossa volta. Notícia, você olha pro lado, você vê notícia. Então você tem que ter o quê? O olhar, o feeling. Isso eu chamo de talento. O produtor, ele é a primeira pessoa a buscar a notícia. Ele vai atrás da notícia, tanto para checar uma informação quando ela chega na redação. Quando essa informação não chega e não tem notícia nenhuma, é ele quem vai atrás. Acontece de um dia não ter notícia. É ele que tem que ir atrás de alguma informação na cidade para trazer para a redação e virar uma pauta. O material jornalístico vai ao ar, ele vai ao ar depois de muita discussão. A notícia não simplesmente só acontece e vai para o ar, não. Ela acontece, algumas vezes nós a provocamos com pautas pensadas, sugeridas, né? E ela vai ao ar da maneira que a gente acha que aquele jornal que a gente está colocando no ar, que são vários jornais, precisa enfocar. A gente trabalha com conteúdo, que é a reunião de pauta, como a gente vai definir o assunto que vai ser tratado, como vai ser conduzida essa reportagem, na questão do conteúdo mesmo. Vamos entrevistar quem, com que enfoque, qual horário. E aí já começa a entrar dentro desse trabalho de conteúdo já um trabalho de logística das reportagens, que é qual repórter vai fazer, qual repórter tem o perfil, quanto tempo ele vai demorar para fazer isso, quanto tempo ele vai demorar para fazer aquilo, porque aí você vai montando um quebra-cabeça diário para as reportagens serem feitas, porque não adianta eu fazer uma reportagem que não entra no jornal. A reportagem boa é aquela que entra. Eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta é a pressa. A gente tem que fazer um bom produto, um produto atraente e muito depressa. E nem sempre é possível. Acho que esse é o maior desafio, o maior inimigo do repórter, o deadline. Produzir uma matéria boa, com todas as informações possíveis, com boas sonoras, com imagens boas, permitir que o cinegrafista faça boas imagens, que essas imagens casem com o que ele está dizendo e o que o fato exige, com muita rapidez, para que a edição tenha tempo, para que a matéria tenha uma boa qualidade. No caso da Record News, nós não temos esse problema do tempo. Pelo contrário, o nosso tempo ele é um tempo elástico. Eu posso estar fazendo uma entrevista, geralmente a entrevista tem 7 minutos, pode ir a 8, pode ir a 9, pode ir a 10, e depois a gente desconta no final do jornal. Porque a gente, ao invés de a gente olhar para o tempo, a gente tem que olhar para a relevância do assunto que você está desenvolvendo. Se aquele assunto é muito relevante, muito importante, vamos estourar tudo e vamos colocar esse assunto no ar. Pô. Hoje mudou muito, está mudando muito. Do momento, as câmeras de segurança, hoje a TV está repercutindo mais o fato de internet, mais o fato flagrante da população de câmera de segurança, porque às vezes é errado de um câmera pegar um flagrante, mas ou você tem um flagrante da câmera de segurança, do celular, que está todo mundo com celular hoje, filmar, todo mundo filma, mas vem esse para a emissora, mas não vem com a qualidade de equipamento de segurança, não vem. O editor de texto, ele tem que, quando a gente chega, a gente já sabe com qual repórter nós vamos trabalhar, vamos ler as pautas dele para estar afinado o que ele vai dizer e o que a pauta está dizendo. Claro que surgem imprevistos no meio do caminho, né?
que pode mudar um pouco, mas é um roteiro. O repórter tem que seguir aquele roteiro, eu tenho que estar por dentro do roteiro, que é para corrigi-lo, chamar ele para dentro da reportagem de novo. Depois que ele termina, ele vai passar o texto comigo, eu vou checar se as informações estão corretas, se o texto dele está correto, coeso, se faz sentido, se está numa ordem legal, se ele começou o texto dele de uma forma interessante. Vou checar o português, eu autorizo que ele grave o off. Depois que ele gravar, a gente vai montar a reportagem. Vou descarregar todo o material dele num computador, vou escutar todas as sonoras, todas as entrevistas que ele fez e eu vou montar a matéria, colocar as partes mais interessantes das entrevistas na matéria que ele fez. O editor de imagem ele trabalha sob pressão, porque assim, no momento que ocorre que a matéria chega aqui na ilha de edição, ela tem que ser editada o mais rápido possível, porque o editor de imagem ele tem que montar ali rápido, porque a matéria chega, o jornal está no ar, então a pressão é os estagiários que ficam atrás das matérias aqui, é o editor de texto, é o coordenador do jornal que está com o jornal no ar. Então assim, a gente trabalha sob pressão o tempo todo. Toda hora tem um cobrando, cadê a matéria? Vamos colocar a matéria no ar, porque a gente é o divisor de águas. A matéria sai da ilha e vai para o ar. Essa questão de jornal, a gente costuma falar que é muito tenso, por quê? Porque a gente trabalha com um tempo muito pequeno, para fazer uma produção muito grande e tudo tem que ser muito bem planejado. Então, por exemplo, se eu imagino um link para um determinado repórter, a entrada dele vai ser com o entrevistado e essa entrada vai ter em média 3 minutos. Pode acontecer, por exemplo, do sinal do link cair. Então eu já tenho que imaginar como que eu vou fazer se aquele link cair, porque aí eu já tenho que pensar, se o link cair, eu preciso dar essa notícia de qualquer forma. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um off vivo, vai ser uma nota seca, o entrevistado que estava lá pode entrar por telefone. Então isso tudo tem que ser pensado antes do jornal. Não tem como a gente sentar lá para colocar o jornal no ar e ficar pensando, porque o que acontece? Tem matérias que estão sendo editadas durante o jornal e elas têm que ficar prontas. Não tem essa coisa assim, não deu porque... Não, ela tem que ficar porque ela já foi chamada no jornal. Então ela tem que ficar pronta. E a preocupação do editor, além de coordenar toda a equipe que está ali dentro, ainda tem que pensar no VT que ainda vai ficar pronto. Então o risco para você errar é muito grande. Então quanto mais você diminuir essa margem de erro, mais seguro você fica e melhor também para o apresentador. Previsto que acontece, por exemplo, a gente está prevendo um link em algum lugar e o link não fechou. E você quer aquele assunto, ai meu Deus, o que eu faço? Você tem que dar outro jeito. Você manda fazer um clipe de imagens, faz um clipe para colocar seu assunto. Outro imprevisto que acontece várias vezes assim, o jornal está no ar e acontece, por exemplo, acidente gravíssimo em algum lugar. Aí o helicóptero sobe, acabou de acontecer, então eu vou ter que derrubar vários assuntos do jornal para privilegiar aquilo que está acontecendo naquele momento. Então isso acontece muito, e às vezes o assunto é tão forte que ele derruba o jornal inteiro, às vezes a gente fica com o jornal inteiro naquele tema. Eu preferia trabalhar 10 horas por dia e fazer tudo devagarzinho no seu tempo, sem correria, do que chegar aqui às 2 horas da tarde, ter que me arrumar, estar pronta às 3, e em 2 horas, das 3 às 5, eu tenho que preparar o meu jornal Cidade Alerta Goiás e ao mesmo tempo para o Cidade Alerta Nacional. Então assim, a gente tem 2 horas para você ligar para delegado, você pegar a informação, fazer um espelho de 50 páginas, então o tempo é muito corrido. Eu acho que o jornalismo, o cansaço que a gente sente é esse tempo, porque às vezes acontece alguma coisa, vamos pensar num acidente, um avião que cai. Se o avião cair às 6 horas da tarde e já saiu nas redes sociais, se o meu jornal começa às 6h45, eu tenho obrigação de passar essa informação. Só que nem sempre a gente consegue apurar essa informação, porque nem sempre o pessoal, né, da aviação vai atender, nem sempre o pessoal, se caiu numa rodovia, o pessoal da polícia rodoviária vai atender, a gente não consegue às vezes isso, e isso nos traz muita apreensão e ansiedade. Eu trabalhei muitos anos em Brasília, e lá, às vezes, não acontecia nada. Eu trabalhei no Jornal Hoje, por exemplo, Telejornal Hoje. Ele vai ao ar por volta de 1 da tarde. Até meio-dia você não tem rigorosamente nada. Aí acontece tudo em 15 minutos, meia hora, e você tem mais meia hora para fazer uma reportagem. Eu até brincava que se um dia eu morresse de repente, teria morrido de deadline. A gente tem que fazer bem feito, dentro de um tempo limite. Então o deadline é uma coisa muito séria, ele tem que ser respeitado demais. Por quê? Todos os dias o jornal vai ao ar.
no mesmo horário e ele tem o mesmo tempo de duração. Então os imprevistos acontecem, mas você vai ligar a televisão e você vai assistir o jornal, o Goiás Record, vamos citar um exemplo, às 19h45. E não interessa o que aconteceu no nosso dia a dia, se o carro quebrou, se o repórter passou mal, se choveu, se a ponte quebrou, não interessa. O jornal vai entrar no ar. Nós temos que ter notícia. O medo de não entregar a tempo, o medo de que as pessoas o julguem incompetente, lento, para terminar uma matéria. É o grande desafio de um repórter, é o tempo. Então nós trabalhamos com planejamento. Todos os dias são feitas as reuniões de pauta. Então nós fazemos 2 reuniões de pauta por dia, fazemos de manhã e fazemos à tarde. Mas isso não significa que o que foi planejado vai permanecer o dia todo daquela forma, daquele jeito. Tudo pode cair. Às vezes a gente termina a reunião de pauta por volta de 11 horas, 11h30 da manhã. Quando é meio-dia, todas as pautas que foram planejadas caem e nós refazemos o trabalho com o factual. Então existe o planejamento, ele é muito importante, mas a gente também tem que estar o tempo todo preparado para as novidades, para as coisas que vão chegando. Qualquer coisa que acontece hoje aqui em Goiânia, rapidamente a pessoa já tira uma foto ali, filma, e pelo WhatsApp, que é muito rápido, ele manda aqui para a produção manda para um computador, e quem busca essas imagens no computador e coloca no ar são os editores de imagens. Então, assim, eu acho que hoje o desafio que a gente mais está tendo com relação à edição é esse boom da internet. Notícia tão rápida, igual está ocorrendo, a gente tem que já pegar essas imagens, colocar no formato de televisão e colocar no ar, porque muitas imagens dessas elas não vêm tratadas. Então aqui a gente trata as imagens e colocam elas no ar. A credibilidade se alcança sendo honesto com o telespectador, como qualquer pessoa que precisa ter credibilidade, ela tem que ser honesta. E jornalismo é honestidade, né? O jornalista não é dono da verdade. O jornalista é um contador de história. Mas essa história às vezes tem uma verdade, às vezes tem 2, tem 3. Você pode também ter a sua opinião como jornalista a respeito daquele assunto, mas a gente tem que pensar que o telespectador é inteligente. Nos resta, como servidores aí da comunicação social, contar essa história com o maior número possível de elementos para oferecer ao telespectador a possibilidade dele fazer o juízo desse assunto, desse tema enfocado. Fazendo isso todos os dias, em todas as horas, corrigindo quando eu errei, porque o jornalista é humano, pode errar. Aí ele vai adquirindo a credibilidade. Eu acho que sem ética não é possível fazer jornalismo. Então aqueles excessos que se cometem, eles acabam com a ética do jornalismo. Basicamente, a ética, ela não é alguma coisa estática, ela é alguma coisa dinâmica. Você não pode dizer fulano é ético. Você pode dizer fulano persegue a ética. Aquele fulano persegue a isenção. Então, para que você possa ir no caminho da ética, você tem que perseguir a isenção, você tem que perseguir, partir do pressuposto que as pessoas são inocentes, você tem que partir do pressuposto que aquilo que você está publicando, divulgando, tem interesse público. Então acho que este é o caminho da ética. Essa é a adrenalina da profissão do produtor. Achar assunto interessante para poder entrar na hora certa. O produtor sempre tem que ter uma carta na manga. Ele sempre tem que ter uma sugestão de pauta. Hoje não deu para fazer determinado assunto, mas um domingo à tarde pode ser que dê para fazer. Os moradores se reúnem, ou um assunto rende naquele dia, então o produtor tem que sempre ter uma carta na manga. A gente sempre diz que é ter uma boa agenda. O repórter olha para o câmera, ele confia nele, falar: eu sei o que o cara está fazendo. Você fez a imagem? Fiz. Nossa, show, show. Quando faz uma imagem que ninguém fez, você pegou um flagrante, você fez uma cena diferente, uma cena que fora do contexto, falou: eu tenho essa cena. Se você fizer o texto que vai casar certinho, aí ele fala assim: deixa eu ver. Não, show, é isso. Então essa confiabilidade um do outro tem que confiar um no outro. Tem pessoas que ficam bem em determinadas áreas. Eu acho que você tem que encontrar o que você faz de melhor. Tem pessoas, por exemplo, maravilhosas que eu conheço, que tem um texto divino, maravilhoso. E às vezes você pode ser um excelente editor,
você pode ser um excelente produtor, até um diretor, porque não um dia. E tem gente que às vezes só quer o vídeo. E esse vídeo eu acho que é o deslumbrar. Muita gente não pode cair no deslumbrar. Você tem que querer ser jornalista, porque o bom jornalista, você não precisa aparecer. Não tem que pensar que, por exemplo, que no jornalismo o mais importante é aparecer nas câmeras, que o mais importante é ser o repórter. Não, é um trabalho de equipe. Se o repórter chegar para trabalhar e não tiver uma pauta, ele não vai. Se ele não tiver um eixo, uma orientação, ele não vai fazer. Ele vai chegar, ele vai fazer do jeito, da forma dele. Não é assim, porque o produtor vai nortear, dar as informações, o que a empresa quer com relação àquela pauta. Não gosto de dizer que o repórter representa a sociedade, acho que é muita pretensão isso. O repórter é aquele meia que arma bem o time, no caso a reportagem, né? A arma a jogada, porque ele é que constrói a maior parte de uma reportagem. Então ele tem mais responsabilidade e também tem mais oportunidades, né? Ele também aparece mais, né? É ele que assina a matéria na maior parte das vezes e tem a oportunidade de desenvolver um bom material ou não, né? Depende do investimento que ele fizer. Eu costumo dizer que se o repórter investe pouco numa pauta fraca, ele enfraquece mais ainda o material. Ele tem que fazer força para fazer o melhor possível, qualquer que seja a pauta. Essa semana a gente tem uma matéria do Loares de uma senhora de 104 anos que não tem o que comer. E ela falava pro Loares assim, a fome dói. E apontava para a barriga assim, e apesar de toda a dificuldade da idade avançada, ela era bastante lúcida. E ela falou assim, Loares, a fome dói, eu tô com vontade de comer carne, e eu não tenho carne para comer. Então assim, você vê a filha dela que cuidava dela chorando, ela chorando, o Loares chorando, como é que você não chora junto, né? Então essas matérias de apelo são bem emotivas. Porque uma fome é doída. Dói. Onde que dói a fome? Dói aqui a fome. A fome dói? Dói, senhor. De não ter nada para o senhor pôr dentro de uma panela. Que você tem só para bonita aquilo ali. Tá vendo ela? Eu tô vendo ela ali só para enfeite. E eu estou com fome. A senhora tá com fome agora? Né, verdade. Hoje eu quero comer uma carne. Minha filha vai fazer. Pô, o cara chorou na matéria, foi no ar. Vamos pôr no ar? Vamos pôr no ar. Porque a manifestação dele tinha sido uma coisa sincera. Qualquer ser humano se emocionaria numa situação daquela. E o repórter, o jornalista, é um ser humano como outro qualquer. O jornalista ele tem que ser apaixonado pela vida. Você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de pessoas. O bom jornalista é aquele que percebe, aquele que enxerga aquilo que está acontecendo à sua volta. Esse é o bom jornalista. Ser muito observador, ter muito respeito pelos personagens que ele tem na frente, com quem ele vai interagir, ser honesto com os fatos, não tentar aparecer mais do que a notícia, ter serenidade para não se posicionar de um lado ou de outro, ser rápido. No caso de televisão tem que ser rápido.